Domingo passado eu falei um pouquinho sobre a liberdade, que nós somos chamados à liberdade em Cristo Jesus. E muitas vezes essa liberdade é roubada. Existe um ladrão que rouba essa liberdade. E hoje eu quero deflagrar esse ladrão e encorajar você e a mim a dizer: perdeu. A partir de hoje vou tomar autoridade sobre você. Não vou mais permitir lançar medo na minha vida. O medo é o grande inimigo da obra de Deus na nossa vida. Aquele que Deus dá toda a liberdade e o medo vem e diz: mas será? Né? E rouba a oportunidade. Em Cristo Jesus nós somos chamados à liberdade. A liberdade vai nos levar a usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós conversamos domingo passado que quando você pega a sua vontade e aplica nas coisas do Espírito, essa liberdade começa a se manifestar cada dia mais e você vive essa vida abundante que Deus tem preparado e separado para você. Tudo que é menos que abundante está fora da vontade de Deus. Na vontade de Deus é vida e vida em abundância. Uma vida transbordante. E o medo, de alguma forma, quando ele ataca, ele rouba e nos limita, vai colocando limitações à liberdade de Deus, ao agir do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes nós somos paralisados por causa do medo. Interessante que nós cantamos, celebramos, que nós temos a coragem do leão da tribo de Judá em nós. E o Espírito que em nós habita é um Espírito de poder. E aí a gente tem um desafio e a gente fica tímido, né? A palavra de Deus nos desafia a fazer alguma coisinha, a gente diz: puxa, mas eu? Quem sou eu? E assim vem o medo. Apesar de termos a manifestação do Espírito de Deus em nós, temos medo de circunstâncias e às vezes de pessoas. Entra uma pessoa com autoridade, uma pessoa com um pouquinho mais de dinheiro, a gente se intimida e a gente dá uma recuada e não percebe quem é conosco. Um dia eu estava conversando com os adolescentes, hoje eu estava novo na fé, novo ainda estudando as coisas de Deus, e fui visitar um parente meu, assim, meio longe da parte do meu pai. Eu cheguei na casa deles, era uma casa meio assim, tenebrosa, uma coisa estranha, e puxa, muito tímido, muito medroso em tudo. Cheguei na casa, fui ali tateando, e um dia o filho mais novo, ele tinha 2 filhos, assim, o filho mais velho era tipo da cara do Kiss, assim, sabe? Um dos cantores do Kiss, o jeitão do cara era esse. E o mais novo era um pouquinho diferente, mas era essa linha aí. E aí ele me chamou lá para o porão da casa. E aí descobri que ele mexia com satanismo, ele mexia com coisas assim. E eu tremia que nem uma vara verde. Nunca tinha visto aquilo. E aí o medo nos limita muitas vezes em falar, em se posicionar. Dentro daquilo que eu soube fazer, em me posicionar, eu fiz ali. Mas muitas vezes o medo limita a gente. Quando eu tive a experiência de falar em línguas, as pessoas começaram a falar ao redor, especialmente aquelas que não falam em línguas. Isso aí é perigoso, hein? Isso aí pode ser um espírito maligno, isso aí tem que ter discernimento. Aí tive até uma situação que um líder veio impor as mãos sobre a minha vida, querendo perguntar quem está aí. Ele dizendo: confessa que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. E fazendo-me confessar para testar. E comecei a ficar em dúvida, e lendo na minha devocional, graças a Deus pela devocional em Lucas 11, li ali que o Senhor Jesus dizendo assim: vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos. E o nosso Pai Celeste, que é bom, quando você pede o Espírito Santo, Ele dá Espírito Santo. Ele não vai dar, quando eu peço um pão, Ele não vai me dar uma pedra, quando eu peço uma carne, Ele não me vai dar um escorpião. E aquela palavra me consolou e me ajudou a caminhar e a avançar naquilo que Deus tinha e tem preparado para mim. Hoje eu gostaria muito que você saísse daqui com o entendimento e com a postura no coração de vencer o medo, de não aceitar mais sentimentos de medo dominando, dizendo para você o que pode e o que não pode.
Eu já vi ministérios sendo impedidos de avançar porque disseram: nós temos medo. E não avançaram, não puderam conquistar o que Deus tinha preparado para eles. Israel tinha a oportunidade de entrar na terra prometida e experimentar o poder de Deus, e eles disseram: nós temos medo daquilo que espera diante de nós. E tiveram que morrer no deserto, caminhar ali 40 anos. O medo impedindo o agir de Deus. E eu quero hoje incentivar você a levar você e a sua família a viver uma vida de paz e de segurança, com entendimento, com graça, para viver debaixo dessa liberdade e não viver cativo do medo como ele age. Nessa mensagem, eu gostaria que você descobrisse como é viver plenamente a liberdade em Cristo Jesus e se posicionasse na sua vida, para que a empresa que Deus separou para você estabelecer, se estabeleça. Para que a família que Deus colocou no seu coração para estabelecer, que se estabeleça. Para o projeto, para a maravilha daquilo que Deus colocou na sua mão se estabeleça. E o medo não te roube a tua promessa. E o medo não te limite no agir de Deus. Hoje eu quero te chamar à responsabilidade, você homem, você mulher, você pai, você mãe, a se posicionar hoje com entendimento e dizer: medo, você perdeu na minha vida. Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. E o medo não governa mais meus sentimentos, meus pensamentos, meu passado, meu presente, meu futuro. Eu estou debaixo do poder de Deus. Amém, queridos? Pessoas, como disse, muitas vezes não alcançam o seu potencial por serem cativas a seus medos. Cristãos não vivem a liberdade e não usufruem de tudo que Deus tem preparado por causa dos seus medos. E o medo, na verdade, é uma coisa incomum. Você não está sozinho nisso, eu não estou sozinho nisso. Não dá para ninguém dizer assim: ah, não tenho medo. Não, faz parte da nossa vida o medo. E tem um medo bom, tem assim que nos protege de acidentes, de não sair andando por aí a 130 por hora pelo centro da cidade, porque, é claro, o medo tem a sua parte que nos protege. Mas se você ficar argumentando nessa parte, você vai perder e vai deixar o medo te dominar e eliminar o projeto de Deus separado para a sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Então o medo, ele é comum a todos. Por exemplo, quando você ora e você declara uma palavra de não ser usado por Deus. O medo de ser exposto pelo profeta. Amanhã o Kevin vem aqui, vai olhar a sua vida, vai dizer a sua identidade. Não é assim, não, mas vai começar a falar da sua vida e eu não tenho medo se ele vai falar de mim. Peito aberto, porque é poder de Deus na minha vida, é favor de Deus se ele vai tratar com a minha vida. Não é assim? E o medo, às vezes, impede de um profissional de avançar, de dar certo. O medo de não falar em público, tremia que nem uma vara verde. Uma primeira vez que eu dei a minha palestra, eu fiquei andando para lá e para cá, e tanto de eu bater no chão, as minhas pernas. O professor diz que não consigo escutar o que se fala, eu estava tão nervoso, batendo a perna, tentando me acalmar de alguma forma, andando para lá e para cá. Eu disse: não é assim. O medo do silêncio. Impressionante que às vezes as pessoas têm medo do silêncio, né? Chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, liga a música, em tudo que há canto, liga todas as luzes por medo do silêncio. Se a gente está numa reunião de oração, às vezes, e há um silêncio, há um medo, ou quando você está falando em público, de repente foge uma palavra, você fica com medo daquele silêncio, medo do escuro. E se orar e nada acontecer? Então o medo rouba a liberdade. Você tem menos ação, menos energia, menos determinação. O medo rouba a tua visão de trabalho, do projeto que Deus tem dado para a sua vida. Se você pudesse e eu pudéssemos calcular o custo do medo na nossa vida e o que o medo rouba na nossa vida, nós iríamos ficar abismados, assustados do custo do medo na nossa vida. O quanto o medo tem roubado as nossas conquistas. Se tivéssemos tido um pouquinho mais de coragem no nosso trabalho, aonde você já estaria? O que você já teria conquistado? Se não tivesse o medo de abordar uma certa pessoa para fazer uma venda. E qual a razão do medo? O medo é o primeiro sentimento que veio sobre o ser humano quando a glória de Deus se foi. Quando a glória de Deus se foi, o medo se alojou no coração de Adão.
E quando Deus fala e chama Adão, onde é que você está? Ele diz, eu tive medo. E muitos têm medo da presença de Deus, inclusive. Medo de que Deus fale, de que Deus dê uma palavra de direção para a vida. Medo e insegurança por não conhecer o amor tremendo da parte de Deus em nossas vidas. Então a separação de Deus trouxe para o ser humano esse medo. Mas graças a Deus, agora em Cristo Jesus, você chegou em casa. E você está na presença do seu Pai que te ama. E Ele diz para você, eu vou te dar o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. Eu vou te dar uma visão, essa visão é boa. Se Ele vai revelar a vontade dEle, dar uma palavra profética na sua vida, ela é boa, agradável e perfeita. Assim é o coração do nosso Pai. Às vezes, o medo ele vem da condição social, do meio social em que vivemos. O que os nossos pais nos disseram, os amigos que nos influenciaram com medo, as coisas que nós vemos acontecendo com outras pessoas, e achamos que isso vai acontecer conosco. Tinha uma vez um rapaz que deu um testemunho, eu era jovem adolescente, ele deu um testemunho, ele tinha se queimado todo, e hoje, naquele dia, estava dando testemunho para a igreja. Eu fiquei com medo, porque eu precisava ter uma experiência catastrófica na minha vida para poder ser um testemunho. Ledo engano. Medo. Eu tive muito medo de policiais. Viu, Sérgio? Aí? Muito medo de policial. Meu pai, ele incutiu assim um respeito que eu caí para o outro lado, né, do cavalo. Do desrespeito, caí para o outro lado do medo para com policiais. Se via um policial me abordar, ele parecia que eu tinha feito alguma coisa errada. Estava tudo certo, mas... policial. Graças a Deus, um dia Deus me coloca diante do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, e pude estar diante dele sem medo. Às vezes, a razão do medo vem de pessoas fracas ao nosso redor, que criticam aqueles que são ativos, e criticam a obra de Deus e às vezes têm uma experiência negativa e eles transmitem isso para nós e a gente fica assim pensando, um grupo familiar, tá louco para ter aquela experiência que aquele outro teve, eu não. E a gente fica se limitando e limitando o chamado, o poder de Deus nas nossas vidas. Procuramos servir a casa de Deus, mas por causa das críticas do que nós vemos às vezes de um outro testemunho, de uma dificuldade, como eu falei, nos roubam a oportunidade de avançar. Como eu falei, do medo de um testemunho às vezes. E uma outra razão, uma quarta razão porque o medo às vezes aparece é por causa de pessoas más, pessoas malvadas mesmo. Pessoas que querem vir tirar vantagem sobre sua e minha vida, elas não são boas e o comportamento não é saudável, e elas procuram tirar vantagem e ganhar em cima de você. Quem já vendeu uma vez um carro e foi logrado, o medo que ele tem depois de comprar um outro carro é muito grande, por causa da pessoa que prejudicou a vida dele. Pessoas lançam às vezes maldições e falam algumas coisas e a gente fica muito impressionado com as coisas que as pessoas dizem e a gente acolhe aquela palavra. Tem um texto que Jó citou, e na minha opinião é uma das razões por causa das dificuldades que Jó teve, quando ele diz assim, o mal que eu temia me aconteceu. E o medo tem isso, parece que puxa aquilo que você tem medo na sua vida. E Provérbios repete esse texto, de uma outra forma. Você fica com medo e fica pensando naquilo, e aquilo de alguma forma envolve, e daí depois diz, viu, eu tinha razão. Deixou o medo que as trevas lançam, escravizar e manifestar o mal nas nossas vidas e dentro das nossas famílias. Existem alguns medos que são justificados. Por exemplo, o medo da perda, né? Nós vamos começar algo novo e para que o novo venha eu preciso deixar aquilo com que eu me sinto confortável. Nós estamos esses dias fazendo transferência da integração e quando eu vou sair da integração para ir para um grupo familiar, o que acontece? Há um certo de um medo. Eu preciso abrir mão daquilo que eu já conheço
para o novo que está diante de mim. Isso gera uma certa insegurança. Quando eu sou chamado para liderar um grupo familiar, eu preciso sair de um grupo familiar para entrar para um grupo familiar de coordenação e assumir algumas responsabilidades que eu me sinto inseguro, então eu tenho medo. E aí eu prefiro ficar ali onde é que eu estou confortável, que de alguma forma eu consigo dominar. E eu perco a oportunidade de crescimento. Muitos medos emocionais, eles precisam ser vencidos. E aí, queria te incentivar, já dando uma dica, não pense em termos de perda, daquilo que você está deixando, mas pense em termos de ganho, daquilo que você vai ganhar por deixar isso e entrar em algo novo. Outro medo verdadeiro, que é normal que nós tenhamos, é quando aparecem as dificuldades. Muitas coisas vão ser pesadas, difíceis de conquistar. Eu vou entrar no vestibular e eu tenho medo de não passar no vestibular. E eu tenho medo das provas, eu tenho medo da pressão que eu vou sofrer. Então eu dou um passo atrás e não avanço. A dificuldade me faz ficar um passo atrás. Milton disse, quantas dificuldades vão ter para conquistar e cumprir com o chamado deles? Dificuldades tamanhas. Agora, essa dificuldade vai impedir o avanço? Não, vamos por passos, passo a passo, conforme Deus vai orientando. Então não olhe para a dificuldade, mas olhe para as coisas que você irá acrescentar na sua vida, as mudanças que Deus vai dando na sua vida e vai acrescentando para o seu crescimento e aqueles ao seu redor. Quando você encontra a história de Mateus, quando nós temos lá em Mateus 14, Jesus e os discípulos eles tiveram um dia bastante trabalhoso, estavam no norte de Israel, junto ao mar da Galileia, e Jesus tinha ministrado naquele dia. Muitas pessoas tinham sido curadas, muitas libertas, ele tinha ensinado e tinha sido um dia bem trabalhoso, com uma multidão muito grande. E chegou um determinado, Jesus disse assim para os seus 12, chega, agora peguem o barco e vão para o outro lado. E eu vou despedir aqui as multidões e a gente logo se encontra. E os discípulos eles olharam para o tempo, eles olharam para as circunstâncias e disseram, não Jesus, não é a hora, vai dar uma tempestade, não é a hora. Pedro provavelmente na sua avaliação que ele teve com o mar que ele conhecia, aquele lago que ele conhecia muito bem, ele disse, não vai dar certo isso aí. E o texto, quando lê ali, Jesus compeliu, essa palavra compeliu, parece que Jesus pegou nas costas de Pedro e empurrou ele para dentro do barco e disse, agora vão. E eles foram meio que a contragosto, e foram e começaram a remar para chegar para o outro lado. O Senhor Jesus então se volta para a multidão, despede a multidão, e ele sobe ainda para um monte para orar. E ele fica ali orando no monte, e quando chega às 3 horas da manhã, ele disse, bom, agora vamos encontrar lá com os discípulos. E ele estava tão cheio com a glória de Deus, tão envolvido com aquilo que Deus tinha caminhado, ele veio andando, e estava andando por cima da água mesmo, e ele ia chegar, e os discípulos iam chegar lá também, e ele estava andando por sobre o mar. E os discípulos, o que aconteceu? Viu? A gente obedece a Jesus e entra numa fria. A gente disse para Jesus que não ia dar certo, e estamos aqui. E eles temendo pela própria vida, remando, parecia que aquilo estava tudo errado. Jesus devia ter tomado uma decisão errada, ele como líder dele não avaliou bem, colocou eles em perigo, colocou eles em dificuldade, e eles ali remando, achando já que eles iam morrer por causa dos ventos, da tempestade que estava acontecendo, e falando consigo um com o outro, e de repente aparece uma luz andando sobre a água. Agora vem o monstro do Lago Ness, quer dizer, do lago de... Lago da Galileia. Agora fomos, agora foi. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, não só ficaram com medo. Os cabelos todos ficaram de pé, gritaram que nem um maluco, e Jesus viu eles, calma, sou eu. E aí, o Pedro que falava e depois pensava, né? Se é o Senhor, deixa que eu vou aí. E Jesus disse, vem. E aí, as apostas correram soltas, né?
Lá veio o Judas lá, começou, ó, acho que ele vai afundar, o Pedro não vai andar sobre a água, isso aqui não vai dar certo, quem aposta mais? Aposta 100, aposta... Não está escrito assim, estou viajando um pouquinho. E Pedro põe, plat, plat, e foi andando, olhando para Jesus. E aí a Bíblia diz que ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas e teve medo. Quando ele teve medo, o que aconteceu? E ele fez a oração mais rápida que podia se fazer. Salva-me, Jesus! E Jesus, pá, pegou ele e disse, homem de pequena fé, por que se duvidou? Por que se deu lugar para o medo? E aí, eles voltam para o barco. Aí um disse, eu disse que ele ia afundar. Eu disse, não, mas ele está andando. A experiência que os discípulos tiveram foi uma experiência única. Se Jesus não tivesse empurrado eles para aquela situação, eles nunca iam ter experimentado, nunca iam ter visto Jesus andar sobre as águas. A dificuldade que trouxe eles ali, Pedro nunca podia contar para os seus netos, um dia eu andei sobre as águas, esse mar da Galileia aqui, eu já andei em cima dele, tive a minha experiência. E quando Jesus entra no barco, eles logo chegaram ao lugar de destino. Esse foi um excelente treinamento de liderança e de superação do medo que o Senhor Jesus deu para todos os discípulos. De entrar numa situação e saber que ele era a ordem dele, lutar no meio daquela situação e ver como ele estava conduzindo toda a situação e cuidando deles. E na hora que eles eram para chegar do outro lado, eles chegaram. Não chegaram atrasados. Chegaram no horário certo, com o Senhor Jesus no lugar certo. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Puxa, eu perdi tanto tempo. Não, você não perdeu tempo. Você está chegando no lugar certo, na hora certa, vai conquistar no tempo certo de Deus tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Porque você é guiado pelo Espírito Santo. Como superar o medo, então? Pegando alguns ganchos nesse texto, eu queria chamar 2 textos aí na memória. Ele fala sobre o medo e nos dá o caminho da superação do medo. Os sentimentos de medo, eles precisam ser enfrentados. E Jesus, ele diz assim, você deve saber de cor esse texto. Eu deixo-vos a minha paz. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você que está anotando é João 14, versículo 27. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e se ainda não entregou hoje, você vai ter a oportunidade de entregar, de ter a experiência de ter paz com Deus. A palavra de Deus nos garante assim que quando nós recebemos a Jesus, nós somos restaurados ao relacionamento com Deus. E o texto bíblico diz assim, nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós temos paz com Deus. Aquele medo que nos separava, a glória que não tinha mais sobre as nossas vidas, nos foi restaurada. E hoje nós temos paz com Deus. A paz dele é a nossa paz. E vivemos num relacionamento de paz. E o Senhor Jesus, ele diz então para os seus discípulos, eu deixo a minha paz para vocês. A minha paz, a paz que está na minha vida, eu dou para você. É sua. E aí ele diz assim, não se turbe o seu coração. E turbar aqui não é um turbante, mas é de turbulência, é de agitar, é de perturbar a tranquilidade, inquietar-se no espírito, tem a ver com angústia. Ele diz, não te angustie, porque eu dei a minha paz. Aí ele fala, atemorizar aqui é ser tímido, é ser medroso, ter uma situação que amedronta. E o nosso coração, ele é o centro do lugar da vida espiritual. E ali o Senhor Jesus diz, no seu coração não pode haver lugar para estar perturbado. E a angústia não tem lugar no seu coração. E nem o medo tem lugar no seu coração. E aí, nós precisamos aplicar a nossa vontade, como eu estava conversando na semana passada. Preciso aplicar a força da minha vontade para não aceitar a inquietude e as angústias do coração. Por quê? Porque eu tenho a paz de Cristo. O Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz.
e Ele habita na sua vida, e ao estar nele, o medo não tem lugar. Assim como dois corpos não habitam no mesmo lugar, no nosso coração, dois sentimentos não podem habitar no mesmo tempo, ou a paz ou o medo. E você decide a quem dá lugar. Ao me achegar ao Senhor Jesus, eu vou usufruir de paz, e ao me afastar dele, o medo vai querer me dominar. Pedro, ele venceu o medo dele enfrentando o andar nas águas para se aproximar do Senhor Jesus. Para vencer o medo do fantasma, o medo daquilo que era uma ameaça para ele, ele decidiu ir ao encontro. Se é o Senhor, então eu vou enfrentar, eu vou encarar. E Pedro venceu então o seu medo. E quando ele teve medo ao se afundar, ele fez a mesma coisa, ele se posicionou e clamou: Jesus, salva-me! E automaticamente o medo se foi e a segurança dele se estabeleceu. Então, o medo é uma questão de posicionamento do nosso coração. E a sua vontade, ela está liberta em Cristo Jesus, para escolher o que você quer. Ou seguir a angústia, o temor, ou seguir a paz que está em Cristo Jesus. Dar lugar à paz que você tem em Jesus, ou dar lugar à angústia. E se o medo quer se aproximar de mim, o que eu preciso fazer? Eu chego mais perto de Jesus. E aí, aquela angústia, eu apresento ela para Jesus e disse: aí, ó. E aí eu posso me posicionar em Jesus e ela se vai. Veja esse outro texto que é quase que um paralelo, em João 16, 33. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu já entendi esse texto assim. O mundo, é lascado mesmo. Tem que passar pela aflição, tem que sofrer, é isso mesmo. E não é isso que o texto está dizendo. Eu tenho paz em Jesus. Ele diz: essas coisas eu tenho dito, eu tenho falado com você, e ao receber a palavra do Senhor Jesus, o que eu vou ter? Eu vou ter paz. Então, ele sempre está falando, e eu acho interessante que às vezes, como conselheiros ou pastores, às vezes a gente dá uma palavra, e a pessoa não recebe a palavra, ela continua na angústia, ela continua no medo, ela não abre o coração para receber uma palavra que vem da parte do Senhor para a sua vida. Mas esse texto o Senhor Jesus diz: ao receber a palavra, eu vou ter paz. Ao duvidar da palavra dele, eu vou entrar no lugar do medo. Eu vou dar lugar ao medo. O que o Senhor Jesus está dizendo: em mim você tem paz. Se você se desplugar de mim, terá aflição. Se estiverem plugados em mim, você tem paz. Você tem paz na pessoa do Senhor Jesus. Como se dissesse assim: se estiver em mim, você tem paz. Se não estiver em mim, você terá aflição. Você escolhe. Ou assim: se estiver em Jesus, eu sou mais que vencedor. Se eu não estou nele, eu não sou vencedor. Mas ao me aproximar a ele, o coração de leão, não é quase que eu falei, o coração do leão da tribo de Judá marca o nosso coração. E apesar da gente perceber como ser humano o medo, a gente percebe a presença dele, a coragem dele agora para saber tratar com o medo e com a angústia, com o temor que se apresenta e quer nos intimidar no projeto de Deus em nossas vidas. Então o Senhor Jesus não está dizendo aqui que devemos aguentar as dificuldades e as aflições do mundo. Ele diz aqui: eu venci o mundo, já está feito, fiquem comigo e vivam na minha paz. Ela é sua. Você foi chamado para viver em paz. Chamado para viver e usufruir essa paz. E não só para você, mas para transmitir aos outros ao seu redor. Um dia eu estava no meio de um assalto, eu fui lá ver o advogado lá para uma coisa do INSS. De repente entrou um cara gritando: no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Eu estava bem no fundo do escritório. E eu olhei para aquele rapaz com aquela coisa na mão, meio enferrujado.
E eu fiquei olhando para ele, que tipo? Aí o outro advogado me orientou, no chão, tá bom, chão, tá bom, ficar olhando lá. Aí, no banheiro, vamos tudo no nosso banheiro. E aí as pessoas começaram, o que vai acontecer conosco? Vou chamar a santa, não sei das quantas. Aí o advogado, ô pessoal, nós temos um pastor aqui no meio. Ups, obrigado para mim. Aí comecei a orar. Quando se começa a orar, aquela aflição que tem até ali enche teu coração. De repente o bandido abre a porta assim e olha para mim. Eu olho para ele. Ele fecha a porta e eu continuo a orar. Deu uns minutinhos, daí tinha se resolvido a questão. Não confiar em Jesus me leva a ter aflição. E se eu confiar na minha experiência de vida, em minha graduação de estudos, então provavelmente eu vou começar a enfrentar aflições. Ao confiar em meus sentimentos e leituras, o meu discernimento humano, das situações, o medo vai se apresentar. É tiro e queda. Ele vai estar presente. Mas Jesus diz, a minha paz eu dou para você. Ela é sua. E ao entregar a sua vida a Jesus, você tem paz com Deus. E é o ambiente em que você pode conduzir a sua vida. Então, como superar o medo a partir desses 3 textos bíblicos que eu citei aqui? Primeiro é o se achegar a Jesus, né? O medo é natural que nós tenhamos. Não tem como nós acharmos que não, eu vou receber aqui uma injeção de fé e não vou ter mais medo. Não, ela faz parte. Pensando sobre isso, inclusive, me veio o seguinte entendimento. O medo é como um pão quente que eu como para adquirir coragem. O medo me alimenta a minha coragem. Porque eu olho para o medo e eu me chego a Jesus e eu vou enfrentar ele. Eu vou superar ele, não vou me deixar intimidar por ele. Porque maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Uma segunda atitude, a primeira atitude é essa, chegar a Jesus e dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio. A minha confiança não está no meu sentimento, na circunstância. A minha confiança está no Senhor, que eu deposito. Então eu centro o meu pensamento nele. E segundo passo, eu sugeriria o processo da gratidão. Quando eu agradeço, o meu coração começa a se abrir para a paz de Cristo e começa a se abrir à palavra que vem da parte de Deus. A gratidão tem uma força tremenda em muitas áreas, mas nesse contexto aqui, especialmente quando você abre a sua gratidão, diz obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela é verdadeira. Eu tenho paz no Senhor. Essa aflição não vai dominar a mim e a minha família. Eu tenho paz no Senhor. Eu vivo essa paz. Ela é minha. E eu agradeço pela paz de Cristo que está sobre a minha mente e o meu coração. E aí o que acontece? A gratidão me ajuda a administrar então a minha mente e o jogo emocional que o medo quer lançar sobre nós. E a gratidão nos leva então à maturidade emocional e nos faz dominar o medo. Um terceiro passo para superar o medo é entregar o meu caminho a Ele. Quer dizer, entregar o medo e as dúvidas. Senhor, eu não sei o que fazer com esse medo, com essa aflição, com esse temor, isso aqui está querendo me matar. E eu entrego para o Senhor. E quando eu entrego para o Senhor, eu vou experimentar o agir dEle a meu favor. Pedro disse, se é o Senhor, então me faça andar sobre as águas. Então, eu quero enfrentar essa situação em direção ao Senhor. E a resposta foi simples, venha. Uma pequena dica, sempre quando Deus tem um grande projeto, um grande sonho, Ele não começa pelo grande, Ele começa como? Com uma semente, com um pequeno. Então, sempre dê o primeiro passo, comece pequeno. Avance em pequenos passos, que lhe dê mais confiança naquilo que está diante de você, para que você se sinta confortável. Um pequeno passo para vencer o medo é dizer, Senhor, eu confio. Dizer, Senhor, obrigado, que o Senhor está comigo. Senhor, eu entrego esse caminho que me parece obscuro e quer me consumir. E eu vou avançando, dê os pequenos passos. O medo é algo, como eu disse, natural e presente em nossas vidas. Mas nós não estamos escravizados por ele. Nós vencemos, assim como Jesus venceu, nós também vencemos o medo.
A criança, muitas vezes, ela diz assim, medo, medo, tem um leão ali. O meu tio, ele tinha um filho, o menino dele, ele sempre chorava de noite e vinha correndo para a cama deles. E o pai começou a ministrar, a conversar, e o menino sempre com medo. Bom, um dia ele se cansou, o menino chegou na cama dele, abriu as asas ali, ele não tinha, a cama ficou pequena para os três. Daí ele foi dormir na cama do filho. Quando ele se deita na cama do filho, ele é acordado e começa a ter uma visão de animais rondando pela parede, assim. Ele viu o que o filho estava vendo, Deus mostrou para ele. E aí ele se posicionou, orou, repreendeu aquilo da casa e ensinou o filho também a se posicionar e resolveu, pronto, sem medo. Às vezes a criança tem assim, né? Tem medo, tem um leão ali. Como é que se orienta ela? Você não faz a oração, se diz para ela como fazer a oração. Diz assim, vai embora! Aí a criancinha, vai embora! Onde é que está? Foi embora. Ela já discerne isso. Aí ela vai aprendendo a vencer os medos e as intimidações, às vezes espirituais, que nós achamos não tem nada a ver e está ali. E a gente ajuda a criança, nas coisas pequenas, já a aprender o seu caminho. Às vezes nós temos os nossos pequenos desafios, né, de dar o nosso devocional no grupo familiar. O devocional, quando você convida o grupo familiar na sua casa, você vence o medo como? Ô mulher, dá a palavra a você. Não. Você se posiciona, Deus me usa, dê uma palavra. Mesmo tremendo, né, que esteja, dê a sua palavra. Vence o pequeno, faça as pequenas caminhadas. Provavelmente, Deus vai levar você a falar para as multidões, mas para falar para as multidões, você vai primeiro vencer 5 pessoas. Depois 10 pessoas, depois você vem dar uma palavra de oferta aqui, daí você vence a multidão e não se intimida, você vai avançando em pequenos passos, enfrentando os medos e não sucumbindo a eles. Então, depois dos primeiros passos, você avança para o próximo nível de confiança e conforto. Você vai avançando, Deus tem a paciência com você e vai te ajudar no processo. O Espírito Santo, que é o teu amigo que está ao seu lado, ele não é um espírito, como nós lemos hoje aqui no começo, ele não é um espírito de medo, de covardia, de timidez, mas o espírito que você recebeu é um espírito de poder, amor e moderação. Então, todas as situações, você tem a capacidade em você de vencer aquilo que está diante de você. Você não está vendido para nenhuma situação e nenhum desafio. Se fosse para colocar você hoje diante do presidente da nação para fazer uma oração, você se posicionaria ali, colocaria os 2 pés bem no chão e começava a orar. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você vai lhe capacitar. Um dia, numa dessas processos de eleição aí, me colocaram diante da ministra, que depois foi ministra da Casa Civil, e do futuro prefeito da cidade, e me colocaram diante dos outros pastores, ora aí, Arno. Como é que ora, né, nessa hora? Aí você começa agradecendo, né, e começa a orar, e aí permite que o Espírito Santo vai te conduzindo. Eu já fiz disso, né, quando você dá um testemunho aí, me esconder atrás dos outros, para não falar. Mas eu precisei vencer alguns limites. E assim você pode vencer os pequenos limites daquilo que está se querendo segurar e intimidar o projeto de Deus na sua vida. Você vence o medo avançando sobre ele, enfrentando ele. E isso é coragem, como eu te disse. O medo é a avenida pela qual você vai, em cima da qual você vai caminhar e conquistar o que Deus tem estabelecido para a sua vida. Josué, quando ele olhou a dificuldade que ele estava enfrentando de entrar na terra, ele disse, não, minha gente, Deus é conosco, a gente vai pegar esses aí que nem comer pão quente. Ele estava proclamando a fé dele, a confiança em Deus, que Deus iria capacitar a ele a vencer aquela situação. Um dia, muito com medo do escuro, na sala da casa, tinha uma sala lá que só vinha quando é usada quase só quando tinha visita, a gente não entrava ali. E tinha medo daquela sala. Aí um dia meu pai descobriu que tinha medo daquela sala. Aí ele me pegou pela mão, pegou meu irmão pela mão, fechou a porta, aí ficou andando na sala no escuro lá. Ajudando a mim e meu irmão
a enfrentar aquele medo que nós tínhamos daquela sala. E a conversar conosco naquele escuro, enfrentando o medo. Então decida a seguir os impulsos de coragem em vez dos impulsos de medo. Corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que decidiu superar os medos que se apresentam. Use o medo como fonte de força para a coragem. Enfrente os seus medos com a repetição. Muitas das vezes tem medo de dirigir o carro. Dirija uma quadra. Depois se dirige 2. Vá repetindo, vá enfrentando o medo. Não deixe o medo governar a sua vida. Você foi chamado à liberdade. E você foi chamado a dirigir o carro e a viajar pela nação afora. Agora vai se intimidar de viajar? Não. Quando fui entrar naquela autobahn lá na Alemanha, também tinha um medinho, né? Como é que vai ser depois? Peguei o gosto, né? A 160, 180. Tem que enfrentar com repetições constantes, se posicionando constantemente. Decida quem vai ganhar. Ou o medo ganha, ou a liberdade ganha. Você decide. Lembrou do programa lá? Não. Decida. Eu não vou permitir que o medo impeça a obra de Deus na minha vida. Eu vou buscar o discernimento que eu preciso e a coragem que eu preciso para vencer. Cristo chamou você à liberdade. Então viva essa liberdade 100%. E não permita que a escravidão tome conta. Decida-se, eu vou ser livre diante de qualquer pessoa. Eu não vou me deixar intimidar por nenhuma pessoa. Eu sou o que sou. E sou desse jeito. Eu não preciso me comportar de uma outra maneira diante de qualquer pessoa. Eu sou quem sou. E como quem sou, eu me posiciono diante de quem seja. E nesse contexto, sim, eu vejo que o maior obstáculo que nós temos é a nossa vontade. Você quer? Porque aparentemente há menos custo no medo. É melhor eu ficar na minha e deixar o medo me dominar aqui e não avançar. Aparentemente é mais fácil. Mas se eu não supero as minhas inseguranças, eu não vou conseguir servir ao Senhor Jesus na integralidade que Ele propôs para a minha vida. A liberdade, ela precisa vencer o medo e a escravidão, e eu preciso aí tomar uma decisão. E uma pergunta muito simples para vencer esse obstáculo: vale a pena servir o medo? O medo tem feito bem na sua vida? Tomar as decisões e se comprometer então a essas decisões. E se existem pessoas negativas, que estão ali sempre lançando medo, questionando e intimidando, não deixando você avançar, se afaste dessas pessoas por um tempo. Até você conseguir a segurança que você precisa em Deus, e aí você pode enfrentar essas circunstâncias. Busque as pessoas de fé que são fortes e que vão lhe incentivar a avançar naquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus, ela diz assim, lá em Romanos: você não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, cheio de medo. Mas você recebeu um espírito de adoção, de filho, de filha, e no qual você clama: Abba, Pai. Você não foi chamado para viver uma vida escravizada daquilo que acha, que pensa, como deve de ser. Você é livre para usufruir as coisas de Deus. Às vezes até em coisas assim abençoadas, nós temos algumas coisas que nos prendem. Eu fico admirado, quanto mais se anda com homens de Deus, mais livres eles são diante da presença de Deus. Mais à vontade eles ficam, sem religiosidades. Andam livremente diante de Deus e são usados livremente. Não se deixam prender. Quem esteve na vigília dos homens lá, viu os homens lá fazendo algumas coisas diferentes, sem medo de ser feliz, né? Sem medo de orar a Deus, sem medo de buscar e permitir as manifestações que o Espírito Santo nos dá. Nós não recebemos um espírito de escravidão. E dizem, eu não fiz essa conta, né? Que a Bíblia, ela tem 365 vezes a expressão não tenha medo, não temas.
Parece que para cada dia a gente precisa escutar uma vez isso. Porque o medo ele é muito sorrateiro, ele se envereda em coisas e nos prende. Veja esse texto aqui, que diz assim: Eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, que eu te ajudo. Tremendo, né? Aí outro texto ele diz assim: não tenha medo, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome. Você é meu. E aí ele diz assim: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares por meio do fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor, seu Deus, estou com você. Que show, né? Impressionante a palavra de Deus. É só ler lá Isaías 41, Isaías 43, você vai encontrar esses textos. Deus chamou-nos para a liberdade, e o medo pode nos roubar essa liberdade. O que você decide? Como você quer viver? Como você quer seguir ao Senhor Jesus? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.